Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Sinal Verde Cannabis Podcast. Eu sou o Diegão Califa e aqui é o nosso espaço para a gente conversar sobre o assunto cannabis, né? Vamos falar tudo sobre o universo canábico, sobre a maconhosfera, então receberemos aqui artistas, profissionais da área jurídica, receberemos também influencers e tudo mais. Então, desde já, sejam bem-vindos, aproveitem para se inscrever no nosso canal, sinalizar ali o sininho para receber as próximas notificações e vamos nessa. Hoje o primeiro episódio do Sinal Verde Cannabis Podcast, eu fiz questão de convidar uma pessoa que é muito especial, uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito grande sobre o tema cannabis e eu acho que nada melhor do que a gente começar da base, falar o que é a cannabis, o que é a maconha, se pode, se não pode, então eu resolvi chamar um advogado, aliás, quero corrigir, um grande advogado, né, um dos grandes criminalistas que temos no Brasil. E temos aqui ele hoje, doutor Renato Boabardi. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Diegão, obrigado. E por ser o primeiro, né, não posso deixar de desejar sucesso, Muito né, obrigado. e felicidades e que o canal ganhe muitos adeptos aí, que seja uma ferramenta para o mundo da cannabis. E tenho certeza que vai ser. E da competência que todos te conhecem, sabe? Da tua competência, do teu trabalho, Oh, muito obrigado. da tua história de vida, de trabalho e de dedicação. Eu penso e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Doutor Renato, como eu disse, é um grande criminalista que atua no Brasil. E eu acho que a gente poderia começar então, Renato, a falar. Vamos falar de maconha, vamos falar de cannabis, né? Um tema polêmico, um tema que gera muita dúvida entre as pessoas, o que pode, o que não pode, é proibido, não é proibido, é crime, não é crime. Então eu abro para você nos ensinar Vamos lá. sobre esse tema. É um assunto muito delicado ainda, né? Todos nós sabemos a origem do nosso país aqui, como que a gente vive ainda um país muito conservador. Santa Catarina, especificamente, mais conservador ainda. Isso. Então, é um assunto que tem-se uma dificuldade muito grande de ser introduzido, de conversar e de fazer convencer de que é uma planta pode ser utilizada para fins medicinais, e esse é o nosso foco maior de atuação. É uma planta que pode ser para uso recreativo, assim como uma bebida, como um álcool, como uma cerveja, enfim. Isso precisa ser desmistificado, né? Hoje ainda vivemos sobre a égide ainda de uma lei, né? A lei já 11.343, a lei de drogas, que ainda bota lá, diz, né, que fumar, mesmo que for para uso recreativo, fumar maconha ainda para uso recreativo, é considerado crime. Tá lá, artigo 28. Ainda é crime, tá na lei, tá previsto lá. Você pega fumando um baseado na rua, o policial pode te enquadrar e levar preso, e dependendo do delegado, da autoridade policial, conforme ele quer te enquadrar, ele pode soltar, enfim, uma série de circunstâncias que a gente pode conversar depois. Mas tu ainda estás sob um manto ali de um policial que pode entender que aquele ato de fumar ali na rua ou, enfim, em qualquer lugar, aquilo ali ainda é crime, está previsto na lei, sim, né? Ele não estaria cometendo nenhum abuso de poder se ele chegasse, prendesse um rapaz que está fumando cigarro de maconha e levasse para a delegacia. Ponto. Ele poderia fazer isso? Tem autoridade para fazer isso? Tem. Por que eu digo que infelizmente? Porque ainda no Brasil tem essa lei, nós poderíamos já estar mais evoluídos. Há uma corrente de doutrina e jurisprudências nesse sentido de que o uso recreativo, pouca quantidade, não configurado nenhum outro tráfico, nenhum outro verbo ali que prevê na lei, no artigo 33 do tráfico de drogas, é aqui dali, pequena quantidade, a pessoa está fumando um cigarro, aqui dali não tem potencialidade lesiva nenhuma, ele está causando mal para ele mesmo, então ele não tem nem que ser advertido. E assim, ó, aqui em Santa Catarina, já há uma jurisprudência mais ou menos pacificada que nesses casos não há crime e os processos são arquivados. Ponto. Não estou dizendo que é para todo mundo sair fumando na rua, que pode sair fumando. Não. Tô falando, né? Quero que seja, tentar ser bem claro. Existe uma linha de raciocínio entre os juristas, entre os juízes que julgam esse caso, que não seria mais crime e que seria inconstitucional até a prisão dessas pessoas. Mas ainda não está pacificado, ainda não é, a lei ainda está em vigor.
né? Então, você está fumando na rua, você está fumando o seu beck, né? Como o pessoal fala ali, está na rua, pode ser abordado por um policial e ser levado para a delegacia? Pode. O delegado vai chegar, vai autuar. O que nós temos? Tem aqui 5 gramas e um cigarro, ou 2 cigarros pronto na carteira. Ele estava fumando sozinho? Não, estava fumando sozinho. Então tá, vamos autuar ele aqui no 28, o senhor está dispensado, compareça no juizado especial daqui a 2 semanas, vai ter uma audiência com o senhor lá, né? Enfim, esse é o mundo jurídico hoje que a gente vive do consumo, vamos ser bem claro, né? Do consumo aqui para uso próprio, recreativo, enfim. Agora, tá lá o Diegão, na rua, fumando cigarro, ele passa pro amiguinho dele do lado fumar junto com ele, já é um outro delito. Já Presta é atenção. já é um outro crime, Uhum. né? Tá compartilhando. Isso, está compartilhando mesmo gratuitamente, enfim, configura um crime do artigo 33 com uma pena menor, configura, mas é um crime que já vai ser capitulado de uma outra forma, enfim. Então, assim, eu penso que isso já deveria ter sido, tá mais evoluído, já poderíamos estar um passo adiante sobre isso, mas ainda, como eu falei, a gente vive no nosso país, graças a Deus, eu não estou reclamando do nosso país, a gente ama o nosso país, enfim, mas a gente sabe que as coisas aqui para acontecerem, né, demora um pouquinho. A gente faz muito piada com Portugal, né, da nossa origem, a gente faz muita piada com os portugueses, mas se quem for se aprofundar no mundo da cannabis e saber como funciona em Portugal, vai dar risada da gente, né, vai dizer Eles estão lá na frente, que a piada deles é a gente, né, então enfim, mais ou menos por aí essa introdução que a gente poderia. Legal. Podemos dizer Né? que é uma contravenção penal, então? Hoje sim, e talvez não, né? Porque tem juiz que entende que nem Diferente. contravenção penal seria uma conduta atípica, né? Ou seja, não seria classificado como crime, porque tu tá fumando, tu tá fazendo mal para ti mesmo, tem o teu livre-arbítrio de fazer o que tu quiser. Né? Então, esses juízes, essa é uma linha, né, de juízes pensa assim. Tem juiz que pensa que não. Né? Não, 28 aqui fumando é a porta de entrada, aquele Isso, velho. é. Isso parece um dogma, assim, né? Que eles falam assim com a boca cheia. A maconha é a porta de entrada para as outras drogas, tal. Isso já está comprovado cientificamente que não existe isso, né? Então, assim, tem juiz que pode cair na mão de um juiz que pensa assim, mais conservador, que teve um problema com um dependente químico em casa, né? Eu sempre digo que cada decisão de um juiz, de uma promotora, é muito do que a pessoa vive no seu dia a dia. Se tem uma formação mais dura em casa, né? Uma questão mais rígida, mais conservadora, ele vai ser naturalmente, não porque ele queira, mas porque ele foi educado assim. Né? Então, e tem juízes que são mais flexíveis. Não, pô, isso aqui tá, o cara tá usando a maconha dele ali, deixa ele, quer paciência, tal, etc. Tem juiz que não, isso aqui fomenta o crime, fomenta a arma, fomenta a morte, não sei o que, tal, tem que punir sim, tem que chamar de advertência, na segunda tem que ficar preso, na terceira, entendeu? Então, assim, nós temos que evoluir nisso, e o Brasil merece, né? Essa evolução jurídica, legislativa, né? Vamos dizer assim. Porque eu acho que a lei atualmente, do jeito que ela enquadra, né, a cannabis, ela atrapalha muito para quem precisa da cannabis para o uso medicinal. Sim. Ela atrapalha. Tem gente que não tem capacidade, não tem uma condição financeira de ajuizar uma ação, de comprar um medicamento de fora do Brasil. Então, a solução para muitas pessoas seria o plantio, para que ele possa tratar, ou se tratar, ou tratar algum familiar dele, né? E essa lei já... Pô, se um cara pegou um pé de maconha em casa ali, o cara pode ter a casa dele até desapropriada, né? Exato. Então, é um caso, atrapalha muito o uso medicinal, né? A gente... Diegão, assim, o que a gente, a nossa experiência, assim, a gente vem trabalhando nessa área da cannabis medicinal, né, com um foco exclusivamente para as pessoas que têm problema de saúde, que tem um parente, né, tu vives isso, tu presencias isso, da necessidade do uso da cannabis de forma medicinal e não recreativa, né? Então, assim, essa porta de entrada para a cannabis medicinal, ela é muito dificultada em razão desse conservadorismo e dessa questão do uso recreativo. Sempre quando a gente trabalha para uma associação aqui, né, em Santa Catarina, e toda vez que a gente vai levar essa pauta para legislativo, para executivo, para apresentar, para trabalhar, enfim, a primeira reação é essa. Mas daí os maconheiros vão aproveitar e vão... Não.
A gente não pode legislar negativamente achando que a pessoa vai fazer aquilo para a gente tem que acreditar na boa fé da pessoa, né? É a mesma coisa quando eu faço a comparação para arma, né? Você vai proibir a pessoa de ter arma, né? Você vai fazer a arma, vai fazer mal. Não, tu tem que ter a boa fé de que a pessoa está adquirindo aquela arma ou que está fazendo uma analogia, né? Ou está fazendo aquela plantação de maconha para fins de pra plantio de cannabis, para fins medicinais, tu tem que acreditar no que aquela pessoa está fazendo é para aquilo. Sim. Se aquela pessoa sair fora da curva e pisar na linha e usar a arma para outro jeito, ou usar aquela maconha que era para fim de cannabis, né, para fim de medicinais, para outros, Para vender. para outros, né, para outros Pra motivos, outros fins, aí tu pune, aí tu saiu fora da linha, tu Sim. pune. Mas não Então, pode pré-julgar, não né? pode pré-julgar, tu não pode legislar negativamente Sim. achando que a pessoa vai fazer Sim. errado. Então, assim, e mais assim, repito, né, os nossos legisladores, enfim, tem uma posição muito conservadora e quando a gente vai tratar, e uma das nossas funções na associação é fazer essa interlocução com o Poder Executivo, Legislativo, até com o Judiciário, a gente encontra uma grande dificuldade, uma resistência muito grande por causa do uso recreativo. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente sempre diz, olha, inclusive nos cursos para a associação que a gente dá, quando a gente vai falar sobre a parte jurídica, a gente fala, ó, pessoal, quem está aqui para fazer o curso para fins recreativos e para ficar ligadão, chapadão, para uso recreativo, não é esse o nosso foco. Procura outro curso, vai fazer outro. Nosso curso aqui e a nossa destinação, nosso aprendizado e o nosso foco é para fins medicinais, para dar para aquela pessoa, o filho do Diegão, que precisa de um cuidado e tem prescrição médica para o fim de tratamento de saúde dele, para ter uma dignidade, uma condição de vida digna, vamos dizer assim, a cannabis medicinal para isso, né? E assim, posso te adiantar também que as conversas começaram um pouco travadas, mas com a nossa insistência e com a nossa provocações e comprovações, né, de que o uso realmente para cannabis medicinal ele é benéfico e tem dado resultado, as portas começam a se abrir, assim, sabe? É nítido e claro, assim, alguns deputados mais à extrema direita, assim, conservadora, que não queriam saber de ouvir falar sobre isso, hoje já estão querendo ouvir, né? Pelo menos ouvir, já estão querendo. E o pessoal mais à esquerda já tem uma posição mais liberal, enfim, já tem uma visão mais contemplativa com isso, de realmente e tal, enfim. Não sei qual é o futuro, mas penso eu que nós estamos caminhando para fins de cannabis medicinal, repito, né, não uso recreativo, para fins medicinal nós estamos num caminho muito bom. E eu sou obrigado a fazer uma ressalva aqui que houve uma posição recente tomada por um governador atual que assumiu, o governador de São Paulo, que era ligado ao governo anterior federal de extrema direita, né? E ao assumir o governo estadual, ele editou acho que foi uma portaria, enfim, uma norma no estado de São Paulo, abrindo as portas para cannabis, para tratamento de saúde na rede estadual de saúde do estado de São Paulo. Então, isso, o governador de São Paulo, que era... O estado mais populoso do país, né? O estado mais populoso do país, que era ligado umbilicalmente, né, com o ex-presidente, extrema-direita, conservadorismo, tal, com a bandeira, ele vem para a televisão e diz, olha, eu tenho um problema de saúde na família, os meus sobrinhos têm uma doença e ele trata com a cannabis e eu sou testemunha do resultado positivo da cannabis medicinal. Então, em São Paulo, eu estou baixando uma portaria aqui e as pessoas que forem procurar a rede pública de saúde de São Paulo, o Estado de São Paulo vai comprar e vai bancar esse remédio. Então, assim, acho que a coisa começa a evoluir, né? Então, atitudes como essa sensibilizam, né? Sim, e ajuda até a desmistificar o preconceito, exato, né? Pô, São exatamente, Paulo tem a chancela de São Paulo, né? Exatamente, e começa com o maior estado do Brasil. Claro, né? Vai ser. O São Paulo é o Brasil. É uma referência para muita coisa, né? Então, acaba ajudando bastante e acredito que essa atitude do governador de São Paulo vai abrir muitas portas mesmo, e eu acho que vai ser um assunto que nessa próxima legislatura deve vir à tona, deve evoluir bastante, tá? Só eu estou falando aqui, mas é porque a gente se empolga para falar aqui. Mas é isso aí. Eu estou aqui para ouvir, o pessoal está aqui para aprender. Mas isso aí é muito importante. E no nosso trabalho, na nossa atuação, assim, que a gente
luta sempre, e as decisões do Superior Tribunal de Justiça, onde vão muitas vezes parar as decisões lá e servem de paradigma para todas as jurisprudências e todas as decisões do Brasil inteiro, né? É um tribunal de referência de posicionamento, né? Para nossa felicidade, assim, as decisões mais recentes que uniformizaram praticamente a jurisprudência no STJ dizem exatamente isso, sobre a ausência de movimento, né, a ausência de proatividade do legislativo. Que deveria... Por quê? Porque existe uma lei lá a 11.343 de 2006. Quantos anos já faz isso? Né? Já quando estamos em 2023, então já faz bastante tempo. Né? E que existe lá no artigo 2º e em outros artigos a possibilidade de regulamentar o plantio para fins medicinais. Só que isso nunca foi regulamentado. Nunca foi regulamentado. Então, o judiciário veio e disse, olha, o poder judiciário não pode ser usado para isso. Mas, diante da inércia do legislativo, o judiciário é obrigado a se manifestar. As pessoas estão precisando, né? As pessoas estão precisando, para fins medicinal, está comprovado, tem um laudo pericial, tem um atestado médico, tem uma receita médica, tem um estudo médico, a pessoa sabe o que está fazendo com aquele cultivo, não é para fins recreativos, autorize, porque a Anvisa e o Legislativo não fizeram nada. Não regulamentaram o que deveria ter regulamentado. Sim. Então, eu não posso deixar essa pessoa num limbo de interpretação jurídica ali, de atuação, de um policial bater na tua porta e considerar que aquelas plantas é para tráfico, né, quando não são, né, e aquela pessoa acabar sendo presa porque estava fazendo um óleo, enfim, fazendo o plantio para dar destinação para um tratamento de saúde de um filho ou o seu próprio, enfim. Então, o judiciário veio e bateu o martelo dizendo, olha, o judiciário tem que dar o salvo-conduto, o habeas corpus, a pessoa pode plantar, tem comprovação, e é legal que o ministro faz essa diferenciação e ele diz na decisão dele o seguinte, fugindo à finalidade do que está sendo pedido, ele se enquadra no artigo 33. Então, ele está avisado. Né? Então, as decisões são nesse sentido. Estou concedendo, mas fugindo à finalidade do que tu está pedindo, tu vai ser preso pelo artigo 33 e vai ficar preso a pena mínima de 5 anos. Né? É importantíssimo. Eu vejo que acaba sobrecarregando o judiciário, que é um tema que ele não tem que... né? Não é do judiciário, aí sobrecarrega todo o sistema judiciário, que é um problema que, na minha visão, é um problema de saúde pública. Não é um problema criminal. E tu sabias que nós já pegamos decisões em habeas corpus dizendo exatamente esse raciocínio? O magistrado chega assim, ó, não, isso aqui não é problema criminal. Não é. Isso aqui não é problema criminal. A pessoa que usa é um doente, o que precisa é um doente, né? Exato. A pessoa que tem uma comprovação. Isso aqui, aí o juiz, isso aqui tem que se procurar abrigo na justiça civil, tem que procurar a autorização da Anvisa. Mas a Anvisa não dá. A Anvisa não tem um parâmetro, tem um projeto de lei lá em tramitação. Eu acho que esse projeto de lei aqui vai ser o carro-chefe aí para as alterações legislativas que vão vir. E a Anvisa não regulamenta, a Anvisa não diz como se, o Diegão quer plantar, Diegão, você pode plantar, você tem que ter muro na sua casa, não pode ser livre acesso, você, dependendo da quantidade, você pode plantar, pode fazer com remédio com THC, com CBD, ou só com um, ou com os dois, conforme a receita, você pode, no descarte, você tem que jogar fora no ralo, você tem que, sabe, tem que dar as diretrizes. Não pode dar, não pode vender. Isso, aí o judiciário teve, para parar essa demanda que era muito grande, o judiciário não, nós temos que uniformizar a jurisprudência, nós temos que uniformizar a decisão. O STJ está dizendo isso, então agora, a partir de agora, as decisões que estão vindo, até aqui em Santa Catarina, dizem, olha, o STJ já decidiu, já pacificou o entendimento, está comprovado, eles preenchem os requisitos. Quais são esses requisitos? Né? Digamos assim, tu tens um filho com problema de saúde, então tem um atestado médico dizendo qual é a doença que ele tem um outro receita médica dizendo, olha, ele já fez tratamento com esses remédios, não deu efeito, e a cannabis, eu estou prescrevendo a cannabis para ele. Ok. O Diegão já tem um curso de cultivo, ele sabe o que fazer com a planta, sabe manipular essa planta de cannabis para extrair o óleo para o tratamento do filho dele, sabe? Então tá, então o Diegão tem que ter um habeas corpus para não ser confundido com traficante, enfim, tal, e tem que ter a garantia de cuidar do filho em paz, sem ser perturbado, sem correr o risco de ser preso. E ele é o direito que ele tem, né, cara, de ter uma qualidade de vida digna, né? É o que está na Constituição, é direito à saúde, né? Então, não tem muito mistério, e
E a gente luta, cara, pô, tu não sabe o quanto a gente sofreu e preconceito, assim, sabe? Sim. De, Renato, advogado da Associação do Maconheiro, sabe? Sim. Até, Maconheiro. não, exato, cara, Sim, exato. imagino. E a gente tem amigo juiz, a gente tem amigo promotor, tem amigo delegado, tá advogando para aquela associação de maconheiro. Cara, não é. O nosso objetivo ali é dar condição de saúde para as pessoas que realmente precisam. Eles agem assim até alguém na família deles precisar, porque aí muda a ótica, Foi, né? foi o que aconteceu governador. com o governador. Sim. E agora eu vou te dar um exemplo legal, até interessante, juntando com o que a gente falou no início. Teve um caso recente de uma pessoa que foi presa no litoral do Paraná. A pessoa foi presa na quinta-feira, era para ter tido audiência de custódia na sexta, não foi possível, era agora entre Natal e Réveillon, e aí o juiz teve como homologar o flagrante, a promotora deu um parecer pedindo pela prisão preventiva, para conversão da prisão em flagrante em preventiva, né, para manter a pessoa presa. E eu atravessei uma série de documentos entre um ato e outro, porque a audiência de custódia iria ser no sábado. Então, eu atravessei uma série de documentos, juntei laudo médico, juntei prescrição médica, juntei que o cara tinha feito o curso de cultivo de cannabis, tal, etc, etc. E fomos para a audiência de custódia. Aí fomos, né, o juiz perguntou como é que tinha sido a prisão, todos aqueles requisitos da audiência de custódia. Para quem não sabe, a audiência de custódia é uma audiência obrigatória 24 horas após a prisão. A pessoa presa tem que ser apresentada perante o juiz. Então, fomos fazer a audiência de custódia e eu fui, assim, já sabendo que a promotora estava tendente a manter a prisão. E aí eu caprichei na minha sustentação ali, doutor, eles não merecem estar presos, eles fazem isso por causa do tratamento de saúde. Eram duas pessoas. Ele faz isso por tratamento de saúde de familiar, tal, tá comprovado no processo, não sei o quê. E peço a revogação da prisão preventiva, da prisão... Era cultivo. Prisão por cultivo. Da revogação da prisão deles, para que eles possam pelo menos responder o processo em liberdade. Não tem necessidade de prisão, não tinha arma, não tinha nada, tal, etc. Não tem nenhuma denúncia que seja vinculada à facção criminosa ou ao grupo criminoso, enfim. E aí o juiz, assim, a promotora já se manifestou ontem, né, sobre a manutenção da prisão. A promotora, assim, não, eu quero me manifestar. Eu quero me manifestar porque essa situação me deixou... olha só como a vivência de cada um interfere no resultado final do negócio. Eu quero me manifestar porque eu passei a noite toda vendo e estudando sobre cannabis medicinal. Eu vi alguns documentários sobre isso e, coincidentemente, agora no final do ano eu fiz uma bateria de exames e eu sou tenho imunossupressão, ela tem alguma doença como é que se fala? Agora não. Ela é imunossupressão e tal. E o meu médico já aventou com a possibilidade de eu fazer meu tratamento com cannabis medicinal. Então, eu estou voltando atrás do meu entendimento da prisão e estou opinando pelo relaxamento da prisão deles para eles poderem responder o processo de liberdade. Se pega uma promotora que não tinha essa experiência, eles ficaram estavam presos até hoje. Entendeu? É interessante, complicado, mas... Mas assim, doutor Renato, eu vejo assim, ó, a gente tem esse cenário no Brasil, né, através do habeas corpus e tal, consegue ir, mas... tudo ainda muito burocrático, né? E eu penso numa pessoa de uma comunidade carente, de cor preta, que é abordada nessa situação, que o cara não vai ter alguns R$1.000 para arcar com um advogado, para entrar com habeas corpus, que a gente sabe que é um investimento, sim, né? Sim, a pessoa que... Eu até hoje não tenho um habeas corpus devido a esse investimento. Sim. Eu tive que ajuizar uma ação para o plano de saúde e arcar com os remédios do meu filho, à base de cannabis, porque eu mesmo não tive essa condição. Então, imagina assim, uma pessoa que tem uma situação pior que a minha, financeira, ele não vai conseguir chegar nisso. Então, isso tem que mudar, né? Porque é muito burocrático e ainda é muito elitizado, né? Exato. E quando nós temos a Defensoria Pública aqui, mas aí vamos para as agruras que a Defensoria Pública vive, né? Baixo efetivo, uma demanda muito grande. E acabam não fazendo esse tipo de demanda por não... até onde eu sei, né? Até fazer um parênteses para a galera, Defensoria Pública se você não tem condição de pagar um advogado, você vai até o fórum, tem um advogado que vai atuar para você de uma forma gratuita, né, Renato? Uma justiça gratuita. Exatamente. E aí, pela demanda grande, eu não, na verdade, eu não vou afirmar que a Defensoria não faça, mas até onde eu sei,
né, a Defensoria Pública não atua com essa demanda, com esse tipo de demanda, esse pedido de habeas corpus preventivo para cultivo. Então aí a pessoa Mas, fica como, né? exatamente. E aí as pessoas mais vulneráveis, né, infelizmente, ainda, né, nesse espírito de preconceito, enfim, acabam ainda mais sendo, como tu falasse, essa situação que tu desenhou, né, esse cenário que tu desenhou, essa paisagem que tu desenhou numa abordagem policial, com certeza era uma pessoa, né, presa no sistema prisional já abarrotado, hoje com quase 40% preso por causa de tráfico de drogas ou confundido com tráfico de drogas, né? Porque eu acho que numa futura legalização a gente tem que reparar muita coisa, né? E aí vai parar aí na periferia. Porque se você, por você ser um advogado criminalista, você frequenta as penitenciárias, né? Sim. Quanto alemão de olho azul tem lá porque foi preso fumando um beck? Difícil. Agora, quantas pessoas da raça preta, da raça negra, né? Pessoas pretas de periferia estão lá por algum crime envolvido com maconha? São centenas de milhares, né? Exatamente. Então a gente tem que começar, antes de pensar na legalização, também tem que reparar esse monte de coisa que acontece. Por exemplo, como é que você vai explicar para uma mãe que perdeu um filho em alguma coisa da atuação da maconha, seja o tráfico, ou seja, ou que está preso, que os americanos estão vindo aqui no Brasil vendendo remédio de maconha à torta direita? A planta é a mesma, Exatamente. né? Como é que a gente vai explicar para ela, ó, o seu filho tá ali sofrendo, as dores do sistema, só que tem uns americanos vendendo igual água aqui, assim, ó, jogando dólar para cima, é o mesmo produto, é a mesma planta, o mesmo produto. É difícil, né? É complicado, é difícil, tá? E a gente não pode ser ingênuo, né? De dizer, né? E de não saber que a coisa só não anda, né, enquanto as grandes empresas não tiverem ajustadas, né, para Sim, poderem atuar e pegar esse nicho. Ponto. Né? Isso sim. a gente tem no nosso radar que Nós isso também. só vai acontecer a hora que tiver Que as Big Pharmas falaram, isso, estamos prontos, com os nossos isso. produtos prontos, vamos. Exato, exatamente. Então, assim, enfim, é o mundo, vamos dizer, capitalista que Isso. manda, né? Que domina. Mas eu Enquanto, vejo aí, ô, Renato, quando essas Big Pharmas estiverem prontas para atender essa população e tal, vão continuar sendo uma grande Big Pharma. Né? Então, por exemplo, o papel de uma associação é importantíssimo porque a associação consegue individualizar um sim, medicamento para aquela pessoa, igual a Big Pharma faz, sei lá, uma aspirina. sim, Aspirina para todo mundo, cara, só que é, tem gente que toma aspirina que morre de dor de estômago, tem gente sim, que fica bem. Agora, pô, a associação canábica, né, ela tem esse poder de fazer algo individualizado para cada claro, pessoa, né? Então claro, a gente não pode esquecer também do papel das associações, né? claro, Que claro. até hoje é o que salva muita gente. A Muita maioria das gente, pessoas, quem muita salva é a gente. associação. Porque muitas pessoas não têm condição de comprar um produto lá de fora. E mais, saibam vocês, não é porque o produto é lá de fora importado que ele é melhor que um produto de associação. Até porque a maioria dos produtos, se eu não me engano, só tem um produto importado no Brasil que entra como medicamento. Né? Os produtos à Uhum, base de cannabis, eles entram no Brasil como suplemento alimentar. uhum, Então, a peneira é uma peneira bem rasa. Agora, a associação para poder vender um remédio, a leitura é muito mais refinada. É muito mais remédio, um claro. produto de associação, do que um produto americano. Então, a gente fala assim, produto americano, aprovado pelo FDA. Mas como é que ele entrou na legislação do Brasil? Como suplemento alimentar, não como Sim, remédio. sim. Então, tem muita gente que não sabe disso, né? E o relato que muitos associados ali trazem para gente, de pessoas que pedem um habeas corpus ali, vão atrás do habeas corpus, é de que o remédio, o remédio importado, a medicação importada, ela não surtiu o efeito do que o remédio Uhum, que ela está produzindo ali artesanalmente produz. Então, assim, como tu falaste, é muito individualizado e é muito específico para cada um. isso. Cada paciente tem uma prescrição diferente, um remédio diferente, um modo de consumir diferente, enfim. Isso das mais variadas possibilidades, assim, que vão... É um leque muito grande, né? Que é, como tu disseste, aí as Big Pharmas não vão ter condições de abranger assim, porra, tenho 30 mil tipos de remédio que eu tenho que fabricar porque o filho do Diego precisa de um, o filho do Renato precisa do outro, o filho do João precisa de outro. Então, eles não vão ter esse poder de... E aí as associações podem contribuir bastante, né? Bastante, né? Nesse sentido. Você citou o caso da aprovação da lei, né? Do sancionamento da lei lá de São Paulo, do governador. E agora fica assim, tá, pô, vocês acharam o máximo ele liberar, só que, quem é que vai fornecer? Tá Isso. nessa. O questionamento atual é esse: quem é que vai Exatamente. fornecer?
vai procurar investimento de fora. Então, todos os contribuintes vão ter que pagar para o americano voltar, sendo que a gente tem a maior área plantável do planeta no Exatamente, Brasil. exatamente. As associações já fazem um trabalho magnífico sobre isso. Então, na minha ideia, tem que pegar das associações. Sim, sim, As sim, associações têm que suprir, exatamente. né? É um financiamento daqui dentro do Brasil. Não ficar pegando, mandando dólar para fora, né? Exatamente. Para trazer um. Exatamente. E eu ando pesquisando muito, Renato. Olha só que curiosidade. Importante isso. Já existe casos de essas big farmas americanas pegar um produto que já está um pouco deteriorado, usar um sprayzinho ali com terpenos e até do próprio THC, que deixa ele com um frescor, né? Aparentemente com um novo frescor, e embalar Uma embalagem. Brasilzão, vai pro Sim. Brasil. Então, tipo, é um produto que já tá deteriorado, né? Sim. E eles dão uma erguida ali, Sim, quimicamente, sim, coisa e sim. tal. Então, assim, não dá pra fechar os olhos e achar, é aprovado pelo FDA americano, que Sim, seria a não, Anvisa, né? não. E, pô, estamos aqui. Então, pô, a gente tem no Brasil. E uma coisa muito interessante: os grandes jardineiros do mundo, da maconha, da cannabis, são brasileiros, estão aí nas grandes empresas lá fora, cara. Sim. Na Tô vendo. Colômbia, nos Estados Unidos, na Europa, na Áustria, até em Kiev, que é um lugar que é um dos grandes produtores de maconha na Ucrânia. Cara, os brasileiros que. Então, tipo assim, pô, a gente já tem os caras para fazerem o negócio. Sim. Os maiores conhecedores do cultivo são brasileiros já há bastante tempo. Então a gente tem que juntar essa galera lá e falar pros caras, ó, cara, é o seguinte, não vai pagar um investimento americano aí, né, Sim, cara? claro, Tem claro. coisa aqui dentro do melhor, melhor que existe tá aqui. Eu não sei como é que. Eu não cheguei a olhar essa questão da regulamentação em São Paulo. Eu só li a notícia de que iriam ser fornecidos. Agora, quem vai fornecer, Eles não da sabem onde. ainda. Da onde vai vir isso, né? A nossa ideia é que isso realmente, como tu falaste, que a gente consiga aprender isso aqui dentro, né? Porque, falando agora do mundo capitalista, né? O poder de renda, de retorno financeiro para Estado, pequeno agricultor, agricultura familiar, Sim, pequenos agricultores, poder implantar e fazer o cultivo tal, e poder fornecer o substrato ali, o principal, né, a planta, enfim, para a produção de óleo, enfim, é enorme, né? Como tu falaste, o Brasil tem um território enorme para plantar. Cara, assim, ó, e se legalizar isso, se regulamentar essa questão da cannabis medicinal, creio que vai ser um mercado muito promissor pela frente, muito, mas muito promissor mesmo. E o Brasil tem grande chance de sair na frente, não é sair na frente, né? Porque já tem outros países mais adiantados nessa questão, mas a gente podia explorar isso economicamente, se o interesse é financeiro, de uma forma muito boa mesmo. E vamos acreditar que seja a tendência, né? De que isso ocorra nos próximos meses, anos, tomara, né? Tomara que... sim. Geração de renda, geração de emprego, tributos, né? Que todos os países que já lidam com esse Sim, produto, com a sim. cannabis, estão enchendo o dinheiro. É, é. Né? Teve o caso nos Estados Unidos que os estados que começaram com a legalização e vender, pô, a legislação federal não permite, né? Uhum, O manuseio é considerado droga, então eles não sim, podiam botar o dinheiro no banco. Então os caras estavam enchendo as casas de dinheiro com escolta armada sim. no Colorado, na Califórnia, porque os caras não podiam botar esse dinheiro no banco. Quanto dinheiro não tem aí, né, cara? Tem Ah, não, muito muito dinheiro. dinheiro. Pô, o Muito dinheiro. Brasil, né? Quanto É, é que a gente não poderia já estar arrecadando e reinvestindo em educação, em reparação de dano, que a gente falou lá atrás, dessas famílias que sofreram, cara, né? isso tudo, Diego, tá na mão da Anvisa. Tudo isso tá na mão da Anvisa. Então, eu acho que a A Anvisa, mesada, desculpa falar, mas acho que a mesada é grande, né, cara, da Big Pharma pro cara segurar. Porque, assim, ó, não é nem lógico. Não sim, faz lógica isso, né? tá tudo na mão da Anvisa. A Anvisa tem um projeto de lei, tem uma regulamentação de mais ou menos como é que deve ser a questão do plantio para fins medicinais, né? Segurança, código de rastreamento, áreas protegidas, muradas, fechadas, com equipe de segurança, né? Enfim, ela já tem tudo na mão. Cada planta tem um código de Uhum, rastreamento, como é em alguns, como já acontece em alguns sim, países, tem um código de rastreamento, você consegue controlar quanto foi produzido para não ter desvio de finalidade, sim. né? Para não mandar para o tráfico, vai ter consegue rastrear quanto aquela tem câmera, tá, cara, assim, ó, tá tudo pronto. É só uma boa vontade de, né? Não é só boa vontade, né? Vamos fingir que então, né? É só a boa vontade de botar isso em prática, É. né? E me parece, né? Me parece que o novo governo federal, acho que a primeira-dama até já deu uma declaração nesse sentido, de cuidar dessas questões, tal, de ir atrás disso. Me parece que a Anvisa talvez entre nessa linha de atuação e vá dar mais atenção a isso. É,
Já temos algumas conversas entabuladas em Brasília para os próximos meses e tal, para a gente tentar começar a construir isso de uma forma mais efetiva. Precisamos, né? Precisamos. Tem um exemplo muito interessante também. Eu vou a Barcelona e eu fui conhecer como é que eles lidam com essa questão. Eles não têm uma regulamentação lá. É um fecha clube, abre clube. Só que assim, na cidade de Barcelona acho que tem 300 clubes. Não pode ter fachada, tem umas regrinhas básicas Uhum. ali. E aí como é que funciona? São assim, são os associados. Ah, você tem 50 associados. Esses associados, a lei diz lá que eles podem ter 1 metro quadrado de direito do cultivo. Então, por exemplo, tem uma velhinha que a velhinha não quer ter 1 metro quadrado dela, ela não tem condição, não quer. Então Sim. ela passa esse direito para a associação vai fazer esse cultivo para ela e Sim. ela vai obter as coisas que ela precisa, né? Paga para a associação e Ela a paga pra associação. associação, a associação cuida. Só que acontece também, teve um ano que eu fui lá que tava fechando todo mundo. Vocês têm 5 mil associados, mas a produção de vocês é pra 50 mil associados. Então, tipo, já tava Sim, divergindo sim. do propósito Tá do saindo meio-fim, da, né? Exatamente. desvio de finalidade. Mesma coisa interessante, porque tem pessoas aqui no Brasil também que, pô, um cara que trabalha que nem um maluco, o cara fala, cara, eu não tenho a maior afinidade com a planta, mas eu vou precisar. Eu não quero ficar tomando química pra Sim. tomar um remédio pra dor de cabeça que me destrói o estômago, o pâncreas, o rim, né? Então, porra, é uma ideia legal de você poder passar esse teu direito de cultivo para Ah, uma sim, associação, sim, né? sim. E a associação poder É. trabalhar nisso. Renato, você atua nessa. Como é que estão as associações, assim, o poder judiciário hoje? Como é que ele vê as associações, assim, de fato, na prática? Como é que é? Cara, assim, ó, ainda, como eu te falei, ainda tem um preconceito, Santa Catarina, Hum, né, principalmente, tem um temor muito grande. Hoje, juridicamente, os habeas em Santa Catarina estão trancados, e eu vou te explicar por quê. Porque chegou até o Tribunal de Justiça uma demanda de uma outra associação que solicitou a autorização para plantar para essas pessoas. Né? São 6, 8, 10 pais com filhos ou com parentes com problema de saúde que precisam fazer o uso da cannabis. um habeas corpus coletivo, a proposta? É mais ou menos isso. Tá. Tá? E eles fizeram um pedido, em vez de fazer um pedido individualizado, eles montaram uma associação e disseram: olha, essa associação foi montada para suprir a necessidade desses pais e só vai ter uma plantação para esses todos aqui. Então chegou no Tribunal de Justiça, já conta com um parecer do Ministério Público, parece que desfavorável. Desfavorável no sentido de proibir a associação de plantar, mas permitir aos pais que, se quiserem, plantar na sua casa individualmente, porque não pode ter uma associação plantando. Enfim, isso não foi decidido ainda, né? Existe um outro advogado que está atuando nesse processo, o Dr. Jorge, a gente torce para que dê certo, porque vai ser uma porta de entrada, né, e um balizamento de uma decisão que outras associações vão poder usufruir dessa decisão, porque é uma decisão diante de vários pedidos iguais que chegaram ao Tribunal de Justiça. Criou-se assim, fizeram um pedido de uniformização de jurisprudência, então vai ser uniformizado aquilo ali daquela forma que vai ser decidido, e ali vai ter um balizamento do quais os requisitos que as pessoas têm que preencher para formar uma associação ou para fazer o cultivo individual, né? Mas o parecer do Ministério Público que consta nesse habeas corpus é de que a associação não pode, né, não pode plantar nesse terreno para todo mundo, mas cada um, se quiser plantar em casa, pode. Então, ainda existe um risco das associações que trabalham de forma certa, coerente ali, faz um trabalho, que é um trabalho social, né, cara? Sim, O sim, governo devia fazer, sim, não faz, sim. então a associação faz. De chegar um bando de policial lá, quebrar todas as plantas, quebrar tudo, a plantar. A gente tá nessa pré-história Ainda ainda. está nesse nível pré-histórico ainda. Caraca. Tomara Deus, na nossa associação que a gente atua especificamente, existe uma ação civil pública junto Uhum. à Justiça Federal, em trâmite também, sobre a responsabilidade de um outro colega advogado, que está para sair uma decisão. Ela já está instruído, o processo já está instruído, foi levado para o juiz, depoimentos, declarações, vídeos das pessoas antes e depois do tratamento. Então, nós estamos na ansiedade, no aguardo de que esse juiz decida Favoravelmente. favoravelmente, né? Tomara que sim, que sensibilize com a situação e que possa autorizar a essa associação a plantar. E aí, nessa ação civil pública, nós já demos o caminho, como é que a gente vai fazer? Nós já demos, vai ter a planta sim, a Anvisa já exige tais requisitos para determinado cultivo, né? Então nós vamos seguir o mesmo
regramento. Todas as plantas terão código de rastreamento, o local será fechado, as estufas serão filmadas 24 horas, a Polícia Civil terá acesso ao momento que quiser, tal, entendeu? Vamos ver o que vai vir. É porque imagina assim, é que eu sou pai, né? Eu sou pai de uma criança que é usuária de remédio derivado da cannabis. Daí eu imagino assim, cara, uma pessoa, uma força de segurança que entra numa área como essa de plantio para pessoas que precisam. Todo mundo tá ali precisa, ele trabalha, Exato. as associações trabalham para as pessoas que precisam, medicinalmente. Cara, chega a ser uma vergonha. O cara não sente vergonha de chegar lá e destruir aquele monte de planta. Cara, você tá acabando com a dignidade de um monte de gente, cara. Essa ocorrência Cara, que eu chega a ser uma falei, vergonha, essa é a palavra, vergonha. essa ocorrência no final do ano que aconteceu ali, infelizmente aconteceu o que a gente sempre fala nos cursos, né? Por que do habeas corpus preventivo, né? O que aconteceu? Um vizinho, uma denúncia anônima, olha, eu passei em determinado local e eu acho que eu vi alguns pés de maconha. A polícia entrou, bateu, olha, é crime permanente, enfim, tal, vamos entrar no terreno lá. Entraram no terreno e descobriram lá a estufa, descobriram as plantas, enfim, arrancaram tudo e tocaram Arrancaram fogo. tudo. Arrancaram tudo e tocaram fogo. Não sobrou nada. Não sobrou nada. E aí levaram a pessoa presa, e aí graças a Deus caiu na mão de uma promotora sensível com a causa Mas ainda depende disso. e ainda depende disso. É um subjetivismo, assim, absurdo. É muita incerteza jurídica ainda nesse meio, assim, sabe? Mas a tendência é que, né, que essa decisão do STJ seja referência para o resto do Brasil todo. É isso que eu não entendo, cara. Por que um produto americano entra aqui no país e um produto nacional não pode ser... Nós temos que... Aí o nosso legislativo tem que atuar. Sim, né? Nós temos que ter os deputados e senadores numa frente de atuação para legalizar isso e para regulamentar essa questão. Precisamos disso urgente. Que situação. Bom, temos um quadro aqui no nosso podcast, que é o Indica, né? Em referência a uma das espécies que temos. E é onde que a gente indica um material legal, um livro, um documentário, uma música. E a gente faz uma indicação aqui para que as pessoas possam ter um pouco mais de, né? Conhecer uma coisa nova, ou uma curiosidade, enfim. E hoje, quem traz o nosso quadro aqui é o nosso convidado, né? Doutor Renato. E aí, doutor Renato, o que temos no nosso quadro Índicas de hoje? Então, Diego, tu me pediu essa indicação. E como primeiro podcast, aí então vai ficar a primeira indicação aqui de um livro, eu acho, salvo melhor juízo, é uma tese de doutorado, Que legal. de um juiz do Amazonas, muito sensível à causa. O nome dele é Luiz Carlos Valois, é um querido amigo, gente boníssima, já esteve aqui em Florianópolis diversas vezes para palestrar para nós da Associação dos Advogados Criminalistas. O livro chama-se O Direito Penal da Guerra às Drogas. Tá? Luiz Carlos Valois, O Direito Penal da Guerra às Drogas. Esse é o livro, é um livro que tem uma temática muito relacionada a todos os tipos de droga. Ele traz essa quebra desse estigma ali de que a maconha é a porta de entrada, ele desmistifica isso, ele prova por A mais B que isso não é verdade, que não é, enfim, e prova por A mais B que um copo de uísque faz mais mal que uma planta de maconha. Então, é um livro que eu recomendaria como primeira leitura, assim, primeira dica do teu podcast aí, esse livro é muito bom e é uma leitura fácil, não é só para o mundo jurídico, recomendo para quem não trabalha no mundo jurídico, mas que leia um livro que vai ter uma visão com certeza diferente da questão de drogas. Tá aí, baita dica, já começamos muito bem o nosso quadro. Que legal, doutor Renato. E agora podemos ir para as ruas? Vamos embora. Podemos ir para as ruas. Estamos nas ruas aqui de Florianópolis. O cidadão tá lá fumando seu cigarro de maconha. Chega a viatura da polícia e ele é abordado. Como ele deve se portar? O que ele faz? Todo mundo sabe assim, a polícia chega, né, dispensa, né? Joga fora, não sei o quê. O que ele faz? Qual seria a sua sugestão? Cara, Diegão, cada policial atua de uma forma diferente. Né? Não existe um padrão de atuação. Como eu te falei, cada policial, cada pessoa, cada ser humano foi criado de uma forma diferente, enfim, tal. Tem policial que vai chegar ali e vai ver a situação, vai fazer a abordagem e vai dizer, tá, dispensa aí, joga fora, tá, vai embora, toca tudo, só segue a tua vida, né? E tem policial que vai querer levar o cara pra delegacia. Então, cara, não tem que falar nada, não tem que reagir, né? Enfim, baixa a cabeça e vai,
né? Infelizmente, não tem o que contestar, não tem o que argumentar. Acho que a primeira coisa é falar a verdade. Tava Exato. fumando? Tava fumando. Tava fumando. Não, o cigarro é meu, tal. Não, doutor, não, eu tô parando aqui, jogo fora, tal. Não, não. E pronto, não tem o que... Porque, como eu falei no início da nossa conversa, ele ainda, se quiser prender, ele não está cometendo nenhum abuso de autoridade, porque no entendimento dele ainda pode ser considerado crime e ele vai levar. Se ele quiser levar, se ele tiver de mau humor e quiser ir embora da ronda dele ali que ele está fazendo e tem um motivo para ir para a delegacia, ele vai pegar o cara e vai levar o cara para a delegacia e vai apresentar para o delegado e o delegado que vai decidir o que fazer. Então, cada situação é uma Então, situação... manter a calma, falar a verdade. Claro, mantenha calma, conversa, dialoga com o policial, ele está fazendo o trabalho dele, pronto, acabou, né? Não estou dispensando aqui, não estou mais usando, não vou mais usar, pronto. Tá. E, claro, vai depender muito como eu te falei, né? Da situação ali, né? Da situação específica. Cada caso é um caso. Cada caso né? é um caso, isso. Então, o policial vai chegar ali e diz, não, mas tu viu, tu passou para ele e tal, tu cometeu um outro crime mais grave, vamos para a delegacia. Então, enfim, mas tem policial que pode relevar isso, tem cada ser humano atua de uma forma diferente, cada um age, pensa de uma forma diferente. Tá faltando uma normativa aí, né? Falta, a lei diz que tem que ser estipulado e tem que ser normatizado isso, até hoje não foi. Isso é a briga que está parada no STF, né? O quanto que é tráfico, até quantas gramas cada um pode, o que seria tráfico, o que seria uso, o artigo 28, o que seria o artigo 23, até quanto, qual é a forma, de maneira, entendeu? Isso não está normatizado. E a própria Lei 11.343 prevê lá num artigo que tem que ser normatizado. E não foi. E não foi. Nós estamos desde 2006 parados, aguardando a normatização disso. É um absurdo. Então, primeiramente, a gente fica na mão de um delegado que vai fazer que vai tipificar, né? Exato. Vai ouvir a autoridade policial que fez o flagrante, a abordagem, né? enfim, a condução. Então, a gente já fica na mão do delegado. Exato. E vai ficar na mão do relato que os policiais vão falar para o delegado. Então é uma situação... A gente precisa evoluir, né? Muito. A gente precisa evoluir. Claro, agora, hoje, com a situação de... Polícia Militar de Santa Catarina trabalha com o sistema de bodycam, né? Então, aquelas câmerazinhas corporais, né? Então, isso ajuda muito, né? Isso ajuda tanto o policial quanto a pessoa que está ali, né, na ocorrência. Então, essas câmeras, elas são muito boas para isso, né? Que elas podem ajudar a fazer a tipificação correta. E antes de uma coisa interessante, vamos abrir um parênteses aqui, não é o nosso tema aqui da conversa, mas eu estava vendo uma matéria sobre essas câmeras, né? Que nos Estados Unidos eles usam uma câmera que ela é ativada somente através depois que há um chamado. Isso. Há um chamado lá seria o Copom, né? Isso. As câmeras são ativadas de todos os policiais envolvidos. E aqui no Brasil parece que o tipo de câmera que eles pegaram fica 24 horas gravando. Pô, se o cara quiser ir no banheiro, fazer um cocô, tá gravando, cara. Então, tipo, a gente tem que melhorar isso aí também, pra dar um lado. Tem que ver o lado do policial isso, também, claro, né, cara? Claro. Mas o cara tá na viatura conversando com o amigo dele ali, conversa particular, então. Enfim. Mas me parece que já houve uma alteração quanto a isso. Tem que ver o lado do policial também. A tecnologia eu acho que já evoluiu um pouquinho. No começo parece que era assim, que ficava 24 horas gravando. E agora aparece só a partir da ativação do Copom, enfim. Mas é uma coisa boa, né? É claro. Para os dois lados, o policial também tem um lado dele ali. A câmera ali, saiu a reportagem agora, faz umas 2 semanas, no estado de São Paulo, que reduziu as mortes em combate em 60%. Né? As mortes em abordagem, 60% reduzido. Então, é bom para todo mundo. E o policial que faz o trabalho direito, ele não tem... Exato. Né? Tá tudo certo. Exatamente. Pô, doutor Renato, que interessante isso aí, né? Estamos mal no Brasil, então, né? Cara, infelizmente ainda nós estamos engatinhando na questão da cannabis. Infelizmente. Mas eu vejo com bons olhos e eu acho que o cenário está começando a querer melhorar. O doutor acha que essa mudança que tivemos agora... Está engatinhando, vamos dizer que ele está começando a querer ficar em pé, dar os primeiros passos. Acho que... E você acha que a mudança do governo vem acrescentar? Eu acho que sim, pela pauta mais à esquerda, mais de legalização e de humanização, enfim, mais essa pauta de esse caráter mais humanitário em relação a um olhar mais para a cannabis medicinal, né? Para a cannabis medicinal e, queira ou não, ali, quem trabalha mais à esquerda politicamente, ali, mais um centro-esquerda, tem essa visão do consumo liberal ali, né, da maconha para fins recreativos, tal, do livre-arbítrio ali, da pessoa querer, pô, eu quero tomar meu uísque, eu quero tomar minha vodka, eu quero tomar minha cachaça, eu quero fumar meu cigarro, eu quero fumar minha maconha, pronto. A gente sabe através de estudos que o álcool provoca uma certa agressividade que a maconha não traz, né?
Estamos numa situação bem Mas, complicada. mas ainda, estamos evoluindo. Estamos evoluindo, né? Então, Não podemos... eu cresci numa família conservadora, né? Eu tenho uma cabeça hoje um pouco mais aberta. O meu enteado a gente já conversa e conversa já mais abertamente. Ele já consegue se antenar assim, pô, claro, por que não, né? Sim, Porque, importantíssimo. Esse né? diálogo é Entendeu? importantíssimo. E ele não fuma, não faz, né? O gurizão, gente boa. Então, assim, mas só que ele já consegue ter um entendimento diferente do que eu tinha O antes. cara não é um criminoso porque ele fuma. Entendeu? Ele consegue ver isso assim, não, mas pô, ele consegue raciocinar já o que a gente não conseguia porque era impedido de raciocinar assim Sim, eu por vim da causa, mesma... né? Então, por causa da nossa criação. Então a gente vai aprendendo, vai advogando. A nossa área de atuação na advocacia criminal dá esse perfil. O advogado que trabalha na área criminal, queira ou não, é um humanista ali por natureza, Sim. é uma questão, um advogado que atua na área criminal, que não seja muito ligado às questões do ser humano, né, de humanidade, sei lá, de fraternidade, assim, de apego ao ser humano, ele está na área errada. Então, assim, o advogado criminalista consegue atuar nessa área e consegue ter mais paixão, mais, como é que é o termo que modinha ali, mais, agora me fugiu a cabeça, mais aceito ali, tem mais empatia com a situação, consegue visualizar. E a juventude vem, né? A gente vem crescendo e hoje, como eu te falei, meu enteado hoje vai fazer 18 anos ano que vem. Então ele consegue ver, ele consegue ter uma percepção que eu não tinha com 18 anos. Para mim, quando eu tinha 18 anos, advogado criminalista é advogado de bandido, não sei o que. Pô, não, mas isso foi desconstruindo. Hoje eu troco ideia com ele sobre prisão desnecessária, prisão após segunda instância. Eu explico para ele, o que é a prisão após segunda instância, Renato? Eu explico, é assim e tal. Tá, mas o processo dele já acabou? Não acabou, tem mais o STJ e o STF. Tá, mas e daí se ele anula o processo lá e o cara vai ser preso antes? E se anula. E daí quem vai. Ele me questiona. Tá, e quem vai reparar Quem vai reparar isso aí? esse tempo que ele ficou preso injustamente porque o processo dele foi anulado depois? Cara, o cara é de 18 anos. Então, assim, eu acho que a gente tá num caminho bom, cara. Eu acho que o Sinal Verde Cannabis surgiu e a nossa proposta é principalmente essa. Eu também sou filho de um casal conservador. Quando eu comecei a... Bom, não precisa ir muito longe, né? Meu pai é um senhor de 70 e poucos anos. Meu pai tem 85. Mas a minha esposa, que ela tem... Quando ela tinha os seus 32, hoje ela tem 34... Ela tinha os seus 30 ali, quando eu propus pra ela, pô, eu tenho um filho autista, né? A gente tem um filho autista, o Jimmy. E eu propus pra ela, pô, vamos tentar com a cannabis medicinal, já que a outra medicação, tipo, não, né, residual, enfim, horrível. Cara, ela virou pra mim, moramos fora do país, já em outros lugares, tipo, ela não é uma pessoa, sabe, tipo, cara, eu não tô entendendo que você quer botar maconha no nosso filho que é autista. Entendeu? Então, tipo assim, olha a criação, como é que é, né? Então, o nosso papel aqui, e eu agradeço muito que você venha colaborar com isso e venha engrandecer o nosso podcast, é realmente falar para essas pessoas que uma coisa é uma coisa, né? A planta é uma só. Cannabis e maconha é a mesma coisa, é a mesma planta. Aí você depende do que você vai fazer com ela. Sim. Né? Então, tem muita gente que está precisando usar forma medicinal. Ela de forma medicinal. Claro. E aí, toda essa parte... que eu também não sou contra a pessoa recreativa, eu sou... também eu não. acho assim, cada um faz o que quer Exato, na vida, né? Exato. Desde que você não interfira na vida de terceiros. Exatamente. Tudo certo. Mas eu acho que nesse primeiro momento, diante de todo esse cenário que a gente vive no Brasil, que eu falei, né? Conservadorismo, dificuldade de fazer os mais antigos entender essa situação, ou até os mais novos que não têm uma ligação com isso, eu acho que o primeiro passo que tem que ser dado é a questão da cannabis medicinal. Eu acho que nós temos que concentrar todos os esforços na cannabis medicinal e provar que essa planta, ela salva vidas, que ela não mata, que ela salva vidas, porque é muito estigmatizada por causa do tráfico de drogas e as mortes que o tráfico de drogas ocorrem. Né? Então, nós temos que desvincular a cannabis disso e mostrar por A mais B que a cannabis salva, que a cannabis dá qualidade de vida, que a cannabis é uma planta, assim como qualquer outra planta que tem princípios ativos benéficos à saúde do ser humano. Ponto. É isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que focar, e aí eu peço aqui que o teu canal seja, né, traga isso como pauta principal, né, no início, para que o Sinal Verde trabalhe com essa questão, até, né, em homenagem ao teu filho, para que a gente possa dar uma condição de vida digna para ele. E foi assim que surgiu o Sinal Verde Cannabis, aliás, acessem o site sinalverdecannabis.com.br, surgiu
porque a gente começou a fazer o tratamento com um canabidiol pro Jimmy, que é uma criança autista, e muitas pessoas... Isso foi criei um Instagram e começaram as pessoas perguntando, e aí tipo, chegou num fim que eu virei pra minha esposa e falei, cara, quando a gente começou a procurar sobre isso, não tinha muito material em português. Não se achava quase nada. As pessoas que também usavam pro autismo ou para outras condições também não queriam falar. Sim. Porque o cara não quer falar. Se o cara falar, eu planto na minha casa, o cara não quer falar, cara. Sim. Né? Então, tipo, não se achava material. Daí eu falei, cara, essa mesma coisa que a gente tá vivendo, quantas pessoas já não viveram e continuam vivendo e vão viver ainda. Sim, sim. A gente tem que falar sobre isso, né? E aí, pô, por eu trabalhar a minha vida inteira trabalhando numa rádio, você conhece várias pessoas, foi de lá que eu conheci o Dr. Renato também. Então eu falei, pô, a gente tem um monte de pessoa legal e pessoas interessantes, pessoas que sabem o que estão falando, que vão acrescentar e essas pessoas precisam saber disso. Sim. Então foi daí que a gente criou esse produto, Sinal Verde Cannabis, né? E aí, com o site, continuaram aquele monte de perguntas, eu falei pra minha esposa, falei, olha só, está na hora de a gente montar o podcast para as pessoas verem quem são as pessoas. Uma coisa traz a outra. Trazer as pessoas, para as pessoas compartilharem o conhecimento. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, Sinal Verde Cannabis, no formato podcast. Agora, então, trouxemos esse primeiro episódio a pessoa do Dr. Renato Boabide, como eu disse, um dos grandes criminalistas que temos no nosso país, que deu essa aula pra gente. Então, você que vai fazer cursinho pra OAB, Polícia Federal, tivemos uma aula hoje da lei de drogas aqui. Dr. Renato, valeu, cara. um baita prazer, cara, tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não, que isso, estamos sempre à disposição e desejo mais uma vez aí pro teu canal aí, essa Sinal Verde aí, que seja o início, né, de uma caminhada boa, né, uma caminhada com propósito, né, que eu sei que é, e que dê tudo certo e que seja um sucesso. Muito obrigado. Quem sabe muito obrigado. Voltamos em breve aí, dentro de alguns anos, para comemorar a legalização e normalização. Se Deus quiser. Né? Por favor, procurem quem quiser tirar dúvidas. Doutor Renato, como é que você tá Vamos mudar o Instagram, que é mais fácil? Cara, assim, pode me procurar, tem um @, né, @Renato Boabide, Advocacia Criminal, e ali estou sempre aberto quando eu vou dar palestra também sobre cannabis ali, enfim, para a associação, sempre deixo esse canal aberto, quem tiver interesse em perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida sobre habeas corpus, sobre judicialização, enfim, nós estamos sempre à disposição. E também use os outros trabalhos dele, que ele é um advogado criminalista, né? A gente nunca sabe quando a gente vai precisar de um advogado criminalista, né, doutor Renato? Gente, então, esse foi o primeiro episódio do Sinal Verde Cannabis Podcast. Temos aqui o apoio do Estúdio Matraca, esse belo e confortável ambiente que estamos aqui. E eu espero que vocês vão lá, se inscrevam no canal, sinalizem lá naquele sininho lá para vocês receberem os próximos episódios que vem aí, vem muita coisa legal. Vamos bater papo com artistas, vamos bater papo com influencers, vamos bater papo com farmacêuticos, químicos, enfim, desembargadores e políticos, enfim, tem muita coisa legal que já tá chegando por aí e eu conto com a audiência de vocês. Beleza? Obrigado mais uma vez, doutor Renato. Um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço.